Para comentar esses primeiros 100 dias do Congresso Nacional, da nova legislatura, já está com a gente Alexandre Borges. Qual o seu balanço, Borges? Positivo ou negativo desse início de atuação do Congresso Nacional nesses primeiros 100 dias? Boa noite, Borges. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Ainda chocado com a informação que eu vi aqui que o Botafogo deu 3-0 no Corinthians. Você vai ter que me explicar isso, porque eu não estou entendendo. Foi isso, né? E é líder o Botafogo, hein? Olha, há quanto tempo que a gente não ouvia isso, hein? O Brasil só dá susto na gente, né? Vai entender. Mas, enfim, falando sério agora, são 100 dias de uma legislatura sem noção, né? Você teve a cara dessa nova legislatura até agora foram os deputados que berraram, gritaram, chamaram outros para briga, um espetáculo pavoroso de baixaria, onde o símbolo, o resumo, nós podíamos dizer assim, foi o Nicolas Ferreira, que é o deputado mais votado do Brasil, teve 1,5 milhão de votos no Colégio Eleitoral de Minas Gerais, que não é o maior do Brasil, então uma votação muito expressiva, e ele fez aquela baixaria de ir para a tribuna de peruca, fora quando ele estava nas comissões também, que, enfim, tomou umas atropeladas do Flávio Dino e tal, e ele, inclusive, agora está curtindo aí umas férias nas Maldivas e tal, gravou vídeos, enfim. Então esse infelizmente, tem sido o tom dessa legislatura até agora. Mas tem mais coisas que a gente tem que destacar. O governo viu que a sua base é extremamente frágil. O presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, inclusive ele deu uma entrevista para o portal Poder 360 e ele disse o seguinte, ele lembrou um número que é impressionante. Ele lembrou que na votação do marco do saneamento agora, aquela votação, o governo teve 136 votos e foi um voto a menos do que a Dilma teve no processo de impeachment, né? Onde na Câmara, para o processo de admissão do seu processo de impeachment, ela conseguiu 137 votos. Então ele falou, olha, o governo, a base do governo, nessa votação teve um voto a menos do que a empichada Dilma Rousseff naquela votação de abril de 2016. Eu acho que, inclusive, além de ser uma lembrança importante, foi um recado, né? Quer dizer, o Congresso está dizendo com muita clareza para o governo, para o Lula 3, que a relação não está boa. Houve nos últimos dias uma liberação cavalar de dinheiro, bilhões foram liberados, alguns que estavam represados do ano passado, que estavam empenhados, que já tinham que ser liberados mesmo, e outro desse varejo aí da negociação do Congresso, que infelizmente é como as coisas funcionam há muito tempo. Não começou agora, não começou no governo passado, apesar de ter ganhado um tamanho no governo passado inédito, as coisas que eram 1 milhão viraram 1 bilhão com o orçamento secreto, e isso é uma tendência que é difícil de depois que sai, vou lembrar daquela frase da Dilma, né? Depois que a pasta sai do tubo, ela não volta, né? Ela tentou falar isso, não conseguiu. Mas, enfim, então é uma situação hoje, onde você tem um Congresso que está pintado para a guerra em relação ao Executivo, eles não se dão bem, eles não se entendem, mandam o recado o tempo inteiro. Essa semana, Arthur Lira disse, inclusive, que na próxima eleição para presidente o favorito é um candidato de direita. Então, assim, o Congresso está peitando o Executivo de uma maneira como eu, pelo menos, nunca vi em todos os governos que eu acompanhei, tirando, obviamente, os momentos de impeachment. Mas, por um governo que acabou de ser eleito, uma legislatura que tem apenas 100 dias, é uma relação extremamente frágil e delicada, e se o governo não abrir o olho, sabe-se lá se Lula termina o 3º mandato. Uma das grandes ameaças era a CPMI do 8 de janeiro, né, Borges? Nessa relação tensa entre governo e Congresso Nacional, a oposição queria muito a CPMI do 8 de janeiro, a partir de determinado momento o governo passou a apoiá-la também, e agora parece até que as posições se inverteram um pouco, né? O governo conseguiu maioria na comissão e a oposição que fez nascer o colegiado agora pode ser minoria. Você acha que o governo conseguiu já neutralizar essa ameaça ou não? Mesmo assim, mesmo com esse domínio numérico da CPMI, ainda pode ser um ponto perigoso para o governo, Borges?
Olha, Vitor, a oposição foi um pouco atropelada pelos acontecimentos, né? Principalmente o que está aparecendo todo dia do caso Mauro Cid. Realmente é uma pedra no sapato do bolsonarismo e todo dia só aumenta o que se descobre em relação aos bens da família, o dinheiro enviado para fora, e talvez ainda tenha muita coisa para aparecer. Tanto que Mauro Cid mudou o seu advogado e botou agora na sua defesa o advogado brasileiro, que é a referência em delação premiada. No mínimo, ele estava mandando uma mensagem. Então, com esse momento delicado, houve evidentemente um freio de arrumação. O governo foi muito bem defendido por Flávio Dino nas vezes que ele esteve no Congresso e esse assunto foi levantado. Então, os bolsonaristas viram que não seria fácil emplacar as narrativas que eles estavam planejando. Uma, por exemplo, totalmente terraplanista e alucinada, que o 8 de janeiro teria sido feito por infiltrados. Isso até os próprios deputados bolsonaristas já abandonaram. Viram que até para sua base de fiéis era demais. Então, o que eles estão fazendo? Eles indicaram o Alexandre Ramagem, que é aquele que tinha sido indicado para a BIM, depois o STF não deixou, estava na Polícia Federal, muito ligado à família, e que vai tentar ser aquele homem de linha de frente do bolsonarismo. Ele, como tem experiência na polícia e ele consegue falar de uma maneira mais técnica, como investigador, ele vai tentar emplacar a tese de omissão, de que o governo não teria se empenhado para impedir o 8 de janeiro, teria até de alguma forma facilitado, o que é o último coelho que se tem para tirar dessa cartola. Mas o governo, pela maioria, e pelos próprios acontecimentos, pelos fatos que surgiram e pela defesa muito bem estruturada que o Flávio Dino fez no Congresso, há claramente uma perda de interesse, tanto que a linha de frente do bolsonarismo, Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano, Nicolas Ferreira, foram para as suplências. O que isso quer dizer? Eles botam a turma, eles botam os reservas para jogar e ficam ali no banco se poupando. E se por acaso acharem que vale a pena entrar no segundo tempo, eles entram, mandam os reservas de volta para o banco e eles entram para o jogo. Senão, eles deixam os reservas administrando o resultado ou até tomando 2, 3 gols, e aí não são eles que estão jogando. Eles estão no banco tomando isotônico. Perfeito, é a análise do Alexandre Borges. Valeu, Borges, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.